Gente, boa noite para todas as pessoas. É uma alegria estar aqui na cidade de Araras, né, nessa noite fria com vocês. E acho que é uma alegria maior ainda saber que estamos aqui, né, por um evento, por um bate-papo de literatura, de leitura. Então, eu fico muito feliz. Eu sou a Poliana. Atualmente, eu trabalho na equipe de programação do SESC lá em Piracicaba. E eu gostaria de começar com a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, com cabelos compridos e loiros. Estou usando uma calça bege, uma blusa meio vinho e um casaco, um pano por cima estampado. Estou aqui no palco. Do meu lado direito tem duas cadeiras e uma mesa no centro. E no fundo do palco tem um banner. E, enfim, estamos num teatro que é todo de tijolinho, enfim, um teatro muito bonito. Com 80 anos de atuação, né, o SESC, o Serviço Social do Comércio, ele conta com uma rede de 43 unidades, né, que estão por todo o estado de São Paulo, e ele desenvolve ações para promover, né, o bem-estar, a qualidade de vida, tanto aos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, além de toda a sociedade. Hoje a gente tem, né, enquanto SESC Piracicaba, a alegria de convidar vocês, então, para essa parceria, né, para esse momento que vem da parceria junto com a Secretaria Municipal de Cultura, aqui de Araras, para esse encontro literário, né, As Realidades e o Encantamento na Trilogia da Terra, que é dentro de um projeto que é a Extensão Circuito, que tem como objetivo estender e estreitar a relação e a presença institucional do SESC na região, potencializando o acesso à cultura, à arte e o incentivo à leitura. Então, nesse momento, eu aproveito para chamar o secretário da Cultura, o Mussa, também, a qual agradeço desde já. E obrigada, em nome de todo o SESC. Boa noite a todos. Primeiro, agradecer a presença de todos vocês aqui, né? É muito legal ver esse público hoje aqui. Tá? Gostaria de agradecer ao SESC, é uma parceria já antiga, né, Vivi? E nós estamos... A parceria sempre foi feita em cima do Circuito SESC, agora nós estamos ampliando, né? E começando com essa atividade que é muito legal. Isso vem ao encontro das ações culturais da Secretaria de Cultura, né? Principalmente do nosso evento que nós temos uma vez por mês, que é o Café com Prosa. Então, nós estamos chamando essa noite de Café com Prosa Especial. O Café com Prosa ele acontece uma vez por mês. Então, agradeço toda a equipe do SESC, tá? O Chico, mando um abraço para o nosso querido Chico, para toda a equipe, que sempre foram pessoas assim maravilhosas e sempre colaboraram no fomento cultural da nossa cidade. Eu agradeço a presença aqui também da Priscila, nossa bibliotecária, e da Isabela também, que trabalha na biblioteca de Araras, e que, assim, tratam aquela biblioteca com o maior carinho do mundo, e eu devo isso muito a vocês duas. Tá? O trabalho que vocês fazem lá é sensacional. Tá? Gostaria de também agradecer a equipe da Secretaria de Cultura e chamar aqui no palco o Gustavo, que ele vai falar um pouquinho sobre o que é o Café com Prosa, tá, Gu? Ele é o coordenador, ele é funcionário da Secretaria de Cultura e coordenador do projeto Café com Prosa, que começou no ano passado. Tá bom? Tá ok, Gu? Pode subir. Tá joia? Esse é o Gustavo, gente. Então é isso, gente. Então nós vamos ter uma noite especial e agradecer, claro, né, ao Itamar, que é uma honra, e a Fabiana, a mediadora. É uma honra receber esse pessoal aqui na nossa cidade. Tá? Obrigado, viu, gente? Eu tenho certeza que vocês vão ter uma noite especial. Desculpa. E para quem quiser acompanhar a programação da Secretaria de Cultura, gente, entra no Insta, é curtir.araras. Lá você acompanha toda a programação da Secretaria de Cultura, eu não poderia deixar de falar isso. Tá ok? Curtir.araras. Obrigado. Obrigado, moço. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Gustavo.
Eu sou servidor público aqui da Secretaria de Cultura. E antes de apresentar adequadamente o nosso convidado da noite, né, o Itamar Vieira Júnior, eu gostaria de falar então um pouco de como começou o projeto do Café com Prosa, né? O Café com Prosa é uma realização da Secretaria de Cultura e foi pensado, né, esse projeto foi pensado pela Ariane Vasques, que é uma antropóloga, pelo Luciano Rodrigo, que é um designer gráfico e é servidor municipal aqui da Cultura também, e por mim, que vim da filosofia e estou trabalhando na cultura hoje em dia, né? E o que a gente pensou quando nós começamos a conversar sobre atividades culturais a serem feitas aqui na cidade, aqui no Centro Cultural e em outros espaços culturais da cidade, foi fazer uma espécie de ciclo de debates ou roda de conversa sobre temas relacionados à filosofia e cultura. Então, colocando questões a partir desses temas, muitas vezes problematizando, e a gente tentou fazer isso de uma maneira mais solta, por assim dizer, e não tão enrijecida com a forma da academia, da universidade, né? E embora a gente sempre tenha tentado aprofundar os temas e trazer autores importantes para os temas que estavam sendo debatidos ali, né? E para mim o primeiro Café com Prosa começou em junho do ano passado, em junho de 2025, e para mim foi uma grande surpresa que teve muita gente da cidade que aderiu ao nosso projeto. E, para mim, eu não sabia que tinha tanta gente assim em Araras que queria debater esses temas, né? E, assim, eu tenho que confessar que essa grande quantidade de pessoas nunca passou de 15 por encontro. Mas eu acho que, embora, né, o número seja diminuto, assim, eu acho que a gente conseguiu aprofundar os temas e a gente conseguiu, eu acho que, para mim, o grande avanço do Café com Prosa foi conseguir reunir essas pessoas pelo menos uma vez por mês, né? E já faz um ano que a gente está com o projeto, né? Então, antes de passar a palavra para a Poliana de novo, né, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos. Primeiro ao secretário de Cultura, que deu todo o apoio para a gente fazer o projeto. Quero agradecer a Ariane e ao Luciano, que estavam comigo desde o começo, né, no projeto. Quero agradecer a Isabela e a Priscila da biblioteca, e ao Vinícius também, né, que também trabalha na biblioteca. Eles sempre deixam lá tudo certinho para a gente usar o espaço, divulgam o Café com Prosa e participam do Café com Prosa. Eu quero agradecer ao Enzo e a Pamela, que são do Seriate Café. Eles sempre fornecem um café para a gente dar aquela acordada e conseguir debater. E quero agradecer ao SESC, a Poliana, por terem feito essa parceria aqui com a gente, da Secretaria de Cultura, e agradecer ao Itamar Vieira Júnior também por ter topado o convite, a Fabiana também por ter topado o convite, de vir aqui hoje e fazer esse bate-papo com a gente. Então, muito obrigado a todos que compareceram e aproveito para fazer o convite. Segue lá na curtir.araras para ver a programação cultural e participem do próximo Café com Prosa. Obrigado. Obrigada, gente. Acho que, então, antes da gente fazer esse bate-papo, eu queria convidar o Bruno Felipe, que é do coletivo Tem Sarau. Ele vai trazer um pouquinho para a gente conhecer e experimentar o que é esse coletivo, Tem Sarau, que é, na verdade, um coletivo que é feito, né, por muitas pessoas e que nasceu na cidade de Limeira. E é um espaço, né, para que os amantes da poesia, literatura e das artes possam se expressar livremente através da declamação de poesia, leitura de textos ou qualquer outra forma artística. Então, convido ele para abrir aqui também. Obrigado, Poliana. Boa noite, gente. Eu sou Bruno Felipe, mestre de cerimônia do Tem Sarau, um dos mestres de cerimônia, a outra mestre de cerimônia, a nossa querida Fabiana Fioretti. Compõe aí o nosso coletivo Fábio Chirac, que está aqui na fotografia, a nossa CEO, Daniele Pedroso. O Tem Sarau surgiu em 2024, né?
primeira ideia minha da Fabiana, e tem rolado. Já fizemos aí o aniversário de 1 ano com o Renan Inquérito, aniversário de 2 anos com a Mel Duarte, e fazemos edições lá em Limeira, pelo menos uma vez por mês, certo? Eu queria chamar agora aqui ao palco essa ararense, que eu acho que é a ararense mais frequente no Tem Sarau, está sempre conosco, é uma alegria estar com ela aqui hoje. Por favor, Amaranta Krepski. Você acha que dá para fazer sem? É? Bom, boa noite. Sou apaixonada pelo Tem Sarau, então realmente Piracicaba, Limeira, Araras ficou sendo assim um vai e vem, vai e vem. Não sabia que eu ia ler alguma coisa agora, então não sei se quer segurar para mim. Eu não consigo, eu não me preparei para isso, só vim assim amando aqui à noite. O que eu vou ler, porque esse livro é da Mel Duarte e outras rappers, poetas, e esse é de uma garota, né? Está fazendo geografia, e é uma multiartista, Dal Farra. Poesia é palavra ilimitada. Mundo ensina que poesia é palavra ilimitada, disparada, braba, que cura problemas psicológicos, foge de diagnósticos, te faz sorrir sem tarja preta. Ensina que o mundo é muita treta e que não estamos preparados para a reparação histórica. Mundo, ensina outro caminho que ultrapasse o egoísmo e desfaça os invisíveis. Pois debaixo da marquise não há lugar para o teu ego. Mundo, ensina que desigualdade é pauta, que o padrão é coisa falsa para substituir verdades. Quem for viver de lecionar vai passar muito perrengue, pois no ranking da importância, o capital passou na frente da educação e da mudança. Ensina que é questão de ideia e que ideia está em falta. Pensar não é só filosofia, é também questão de vida, que a corrida alienada traz a competição à tona. Competir é nosso lema. Por isso que nosso esquema tem por maestria money. Vários menor passando fome, mas fazendo jornada tripla, riquezas para a minoria, balas com destino certo e camarote para a burguesia. Ensina agora que isso tudo vai ser shot de terapia. Vai faltar psicologia para estancar essa sangria de doença pós-moderna. Bom, gente, também queria, então, agradecer o músico Vandersa, que está aqui com a gente, Vandersá, que está aqui com a gente. Obrigada. Também queria agradecer a Livraria Eureka, que topou, né, que aceitou a nossa parceria via editora Todavia. Então, para quem ainda não tem os livros ou não adquiriu, essa é a hora. Então, eles estão lá no hall de entrada. E aí aproveito para compartilhar um pouco com vocês, né, que a ideia é que a gente faça esse bate-papo aqui no teatro. E se vocês tiverem perguntas, vocês podem procurar alguém de nós do SESC, que vamos estar aqui na lateral. A gente vai disponibilizar papéis para vocês fazerem as perguntas. Quem não se sentir à vontade de escrever também pode pedir ajuda para a gente, enfim. E essas perguntas vão chegar até aqui na mesa com o Itamar. Tá bom? Então, foi essa um pouco a dinâmica que a gente pensou. E aí, depois do bate-papo, a gente vai ali para o hall, onde o Itamar vai autografar os livros. Bom, então, acho que é isso. Vou apresentar para vocês a nossa mediadora. Então, para mediar essa conversa, tenho o prazer de chamar aqui a Fabiana Fioretti de Moura Chiraga, leitora voraz. Leitora voraz, amante de café, apaixonada por arte, mulher, mãe e avó. É também professora de língua portuguesa e de literatura no ensino regular.
especialista em literatura brasileira, participa de clubes de leitura, ministra palestras e faz mediação. É membro do Tem Sarau e atua como uma das curadoras. Obrigada, Fabiana, por topar estar com a gente. E é com muita alegria também, então, que a gente recebe nessa noite aqui, nesse projeto do SESC, né, o Extensão Circuito. Então, a gente recebe aqui em Araras o premiado escritor e pesquisador brasileiro, Itamar Vieira Júnior. Obrigada por estar aqui com a gente. Fico até emocionada. Como uma leitora, e é muita alegria receber você aqui. A sua produção literária alcançou amplo reconhecimento, né, crítica e do público. Foi traduzida para diversos países. E entre as suas principais obras, né, estão Torturado, Salvar o Fogo, Coração Sem Medo, Chupim. E a sua escrita, ela destaca-se, né, pela abordagem das relações humanas, da terra, da ancestralidade, das transformações sociais no nosso país. Então, muito obrigada por você estar aqui em Araras conosco nessa noite fria, mas ao mesmo tempo quente, né, cheia de leitoras, de leitores, né, de apaixonados pela cultura, pela escrita, pela literatura. Eu agradeço em nome de todo o SESC, desejo um bom encontro a todas as pessoas. Obrigada. Boa noite a todas as pessoas presentes. É um privilégio estar aqui sentado ao lado de Itamar Vieira Júnior. Tem gente aí que falou vontade de chorar. Eu já chorei. Eu sou Fabiana. Estou sentada no centro do palco. Eu sou uma mulher branca, cabelos castanhos raspados, porque eu tenho preguiça de penteá-los. Estou vestindo uma blusa térmica preta de manga comprida, e por cima um vestido longo, calço tênis, e estou usando um brinco vermelho, que é um açaí. Agora eu faço a minha. Boa noite a todas as pessoas presentes. É um prazer estar aqui com vocês. Minha primeira vez em Araras. Faço questão de ressaltar quando eu passo no lugar pela primeira vez. Vou colecionando lugares e encontros com leitores também. E, bom, eu sou Itamar Vieira Júnior, eu sou um homem de pele parda, tenho 1,72 m de altura, estou vestindo um casaco creme, uma camisa verde e uma calça marrom. Estou com um tênis cinza e estou aqui para conversar com vocês essa noite. Para mim é um prazer estar aqui com a Fabiana. Acho que vai sair boas coisas dessa conversa. Só uma coisa, Fabiana. Agradecer ao SESC pelo convite, em colaboração com a Secretaria Municipal de Cultura, organizar este encontro. Agradecer porque realmente é uma coisa louvável. Deveria ser rotina, normal, mas a gente sabe que não é, né? Abrir um espaço para livros, para literatura. Que bom que a gente tem um público como este numa terça-feira à noite. As pessoas trabalham, estudam, né? Com friozinho, poderiam estar em casa, aquecidos, mas ainda assim estão aqui para falar de livros, né? Falar de leitura, falar de mundo, falar de gente. Isso é muito bom. Isso é maravilhoso. Já vou lançar uma pergunta que eu acho que é essencial para ver se eu continuo gostando dele ou não. Itamar Vieira Júnior, você é time que gosta do calor ou você é time que gosta do frio? Eu vou ser sincero, quando estou no calor, eu reclamo. Mas quando está muito frio, eu reclamo também. Então, uma vez eu estava
foi logo no comecinho, quando publicou Torto Arado, e aí eu fui algumas vezes para Portugal em 2019, e uma das vezes era a Feira do Livro de Lisboa, que acontece no fim de maio, entre maio e junho. E aí já é quase verão. Eu peguei 40 graus, estava bem quente. E eu me lembro que eu me queixava, assim, estava mais à vontade com as pessoas, e eu falava, nossa, que calor. E eles diziam assim, mas você veio do Brasil, o Brasil é quente. Aí eu disse, mas lá a gente reclama do calor do mesmo jeito, então não é porque eu estou aqui que eu vou parar de reclamar. Mas o negócio é reclamar. E você, gosta do quê? Frio ou calor? Eu gosto do calor. Nossa região é uma região quente. Para mim, o frio é destrutível. A vontade é nunca sair de casa, nem para trabalhar. Eu acho o frio bom para ler, ficar em casa, exato. Quem gosta do frio, filme. Quem gosta do frio é porque gosta de ficar em casa, embaixo da coberta. Então, na verdade, gosta do calor. Não gosta do frio, porque quer ficar no quentinho dentro de casa. Mas eu também gosto muito do sol. Para mim, sol é fundamental. Sem sol, muda o humor completamente. Eu fico mais melancólico. Quando faz aquele dia de sol, eu tenho vontade de tirar a camisa, sair e pegar sol mesmo, assim. Porque acho que o sol alimenta. Eu acho que eu tenho um lado planta, que eu ainda não... que eu estou descobrindo aos poucos, esse lado planta. Eu preciso fazer fotossíntese. Então, somos iguais nisso. Então, eu achei que se ele desse uma resposta que ele preferia o frio, eu diria a vocês que nem todo... Então, não existe ser humano perfeito. Mas como ele gosta do calor, um ser humano de excelente qualidade, Itamar Vieira Júnior. Um prazer imenso. Agradecer demais a equipe do SESC, o contato. Mandar um salve para os meus parceiros do Tem Sarau. E é o seguinte, gente. Queria começar essa conversa com o Itamar sobre a Trilogia da Terra, sobre os livros dele, e daí entregar a cidade e precisar dos meus óculos agora. E eu queria começar citando um cantor e compositor de Araras. Não sei se todos vão conhecê-lo, porque ele tem uma questão de trabalhar só no meio virtual, ele não gosta de shows, uma série de coisas, mas o nome dele é Philip Long. E ele tem uma música muito, muito bacana, que eu queria usar de mote para esse nosso papo, que é chamada Pra Quem Já Quis Fugir para o Mato. E tem alguns versos assim. Eu não vou cantar em respeito a vocês e ao Itamar Vieira Júnior, tá? Vou declamar. Devo confessar que tem sido um porre, essa coisa de ser jovem sem saber onde vai dar. Procuro estrelas na cidade, como quem procura a vida. Essa espécie de esperança para essas noites mal dormidas em que penso em escapar. E sei do estrago que isso faz para quem só quer viver em paz, fugir para o mato. Então, eu queria trazer esse pensamento. Um escritor daqui de Araras fala, eu queria fugir para o mato. E se for alguém da capital de São Paulo que fala, eu quero fugir para o mato, ele fala, eu vou mudar para Araras. Mas tem essa questão do pertencimento da terra, de se reconhecer na terra, qual é a terra que você está. Porque Araras, Limeira, aqui não é mato, né? Mas é a visão quem está no centro urbano. Então, essa coisa, eu queria falar sobre o movimento na Trilogia da Terra. Essas pessoas do campo buscando a cidade, e depois temos aí... No último, no Coração Sem Medo, não necessariamente uma volta, mas essa busca pela raiz da terra, pela raiz território que a gente tem na Rita Preta. Então, eu queria que você conversasse, falasse um pouquinho para a gente como você estabeleceu, como você vê esse movimento rural, urbano aqui no Brasil. Esse movimento é típico, é bem brasileiro. É algo que vivemos nas últimas décadas de uma maneira muito intensa, né? Principalmente no século XX. O Brasil foi deixando, aos poucos, né,
foi se industrializando, foi se urbanizando, e as pessoas, por diversos motivos, dentre eles o conflito fundiário, foram migrando para a cidade. Então, eu parto do conhecimento, da ideia de que a minha experiência familiar, a minha experiência de vida, também segue esse caminho. Eu sou o primeiro da minha família paterna, a primeira geração, desculpe, que nasce na cidade. Então, meu pai cresceu no campo, viveu até os 15 anos, meus avós nasceram no campo, meus bisavós eram agricultores muito parecidos com os agricultores que aparecem em Torto Arado. E foram deixando o campo não por vontade, por desejo. Tem aqueles que deixam por vontade, mas foram sendo empurrados para a cidade pela desigualdade, pela falta de oportunidade, pela concentração fundiária, né? Porque eles moravam no campo, mas não tinham a terra para plantar, para cultivar, trabalhavam para outras pessoas. E esse trabalho era indigno, né? Não tinha nenhum registro, o pagamento era precário, às vezes era uma parte da produção, uma parte pequena da produção, enfim. E eu nasci na cidade. E, olhando à minha volta, eu cresci em Salvador, anos 1980, e aí encontrava muitas pessoas também que tinham essa origem no campo. E depois de 1 milhão de habitantes, em 1980, atualmente a cidade está bem próxima a 3 milhões de habitantes, só a cidade, não considero a região metropolitana. Isso mostra um afluxo grande, além do crescimento vegetativo, né, que o país viveu nos últimos tempos. E eu quis o destino, eu sou geógrafo de formação, e eu fui trabalhar, eu até conversava com Fabiana antes da mesa, que eu dei aula por 2 anos, aula de geografia, e depois eu fiz concurso, fui trabalhar no INCRA. Eu não sabia muito bem o que eu ia encontrar no INCRA, embora tenha estudado para o concurso e tal. Uma coisa é você ler, outra coisa é viver, experimentar, né? E quando eu fui trabalhar no campo, eu conheci muitas pessoas, precisava conhecer aquelas pessoas, escrever relatórios sobre as minhas atividades, entender o que é que eles precisavam de políticas públicas. E isso demandava uma interlocução, às vezes profunda, que demorava muito tempo, né? Eu passava meses, anos, indo para o mesmo lugar e voltando. E eu percebi que ali, de fato, eu conheci muito sobre o campo. Eu comecei a compreender, por exemplo, histórias que se contavam na família e que, assim, para mim eram apenas histórias, não se materializavam na experiência porque eu não tinha ido para o campo. E eu pude ver, observar isso naquele momento. E eu sempre digo, vou já mudar para um outro caminho, porque eu comecei a escrever Torto Arado depois de anos trabalhando no campo, e eu queria capturar, de alguma maneira, de uma forma literária, uma história de amor que eu ouvia aquelas pessoas me narrarem. Eles não falavam em amor, não falavam nada, mas tinha um sentimento em tudo aquilo, um sentimento importante, que era o sentimento... um vínculo, um elo profundo com a terra, que às vezes é difícil de explicar, né? E eu achava que, através da literatura, através de uma narrativa, talvez eu conseguisse chegar a este lugar. Você está chegando, né? Porque é impressionante o sucesso que está fazendo, o número de leitores que Torto Arado... Eu li hoje que em Portugal já passou de 1 milhão de cópias vendidas. Não, eu acho que foi aqui no Brasil. Eu li hoje que foi em Portugal também, que bateu 1 milhão de cópias. Acho que não. Não? Não. Mas, eu acho que ele deve saber melhor do que eu. Mas, enfim, foi traduzido para muitos idiomas. Mais de 30 línguas. São 33 idiomas. Feito, recentemente até recebi... Só por Jorge Amado antes disso. Eu recentemente recebi a capa em Urdu, que está para sair no Paquistão, né? Então foi traduzido para o Urdu e vai sair no Paquistão. Tem idiomas que eu só descobri porque eu assinei o contrato. Nunca tinha ouvido falar em télugo.
Telugu é uma língua falada por 100 milhões de pessoas na Índia. E eu só descobri por causa disso. Então, realmente é uma história que, enfim, não sei por que foi atravessando, chegando em outros lugares. A gente sabe por quê. Mas o que eu queria dizer, era que eu queria retratar essa história de amor. E enquanto eu escrevia o romance, eu me dei conta de que era muito ingênuo achar que era uma história de amor. O que eu queria narrar, na verdade, era uma relação vital que todo e qualquer ser humano estabelece com o chão que pisa. Seja ele no campo ou na cidade, né? No campo, isso estava muito claro para mim, porque eu vivia tudo aquilo. Eu via pessoas sendo perseguidas, ameaçadas, pessoas... Ao longo dos anos, eu vi pessoas serem assassinadas por conta de conflitos fundiários. E eu vi uma gana, uma vontade muito grande também deles permanecerem naquele lugar, de lutarem por isso, né? E eu queria entender por quê. E aí eu fui compreendendo que esse não é um drama brasileiro apenas. Isso atravessa a história humana, né? Em todos os lugares, em todos os tempos. Há ainda aqueles que não podem chamar seu chão de pátria, né? Aqueles que, enfim, que não podem viver sem guerras, aqueles que estão destituídos de toda forma de humanidade. Então, esse nosso problema não é tão nosso assim, atravessa a história humana. E ali eu percebi que a coisa era muito mais complexa do que eu imaginava. E não estava apenas no campo, atravessava o campo até chegar à cidade. Eu acho que por isso que a trilogia fez esse percurso. Começa com Torto Arado, na Chapada Diamantina, uma comunidade que os leitores não sabem muito bem em que tempo se passa aquela história, mas aos poucos vão capturando pistas, né, e conseguindo entender que é um tempo que se aproxima muito do nosso, ou seja, porque a gente não imagina que no nosso tempo ainda pessoas vivam em regimes que lembram ou que são escravistas mesmo, né? Eu nem falo análogo à escravidão, porque eu acho que a palavra aí análoga é quase um eufemismo para suavizar algo que ainda é uma violência, um crime, e que acontece entre nós. E essas personagens, essa história, vão seguindo esse curso. Em Salvar o Fogo, já não é um proprietário, né, um fazendeiro, mas é a igreja, são os poceiros que seguem ali as ordens da igreja. O conflito está instaurado dentro da comunidade, né? Eles se desentendem, mesmo sendo vítimas dessa opressão. Isso é uma coisa muito interessante, porque a igreja se diz dona daquele território. Sim. Porque ele foi dado aos jesuítas. Mas e os indígenas que estavam ali antes, de quem são descendentes, esses vocês que trabalham lá? E os herdeiros, né, os africanos e os herdeiros da diáspora, que ajudaram a levantar aquele mosteiro. E que serviram como trabalhadores escravizados ali durante muito tempo também. Então, esse é o panorama de Salvar o Fogo. E a história termina com o caminho dos desterrados, daqueles que não puderam lutar mais pela terra, que é o caso da minha família, que chega à cidade, que viveu um pouco estes percursos, né? Mas que chega à cidade e que vai descobrir que a cidade é um território em disputa, que não pode ser habitada por igual, onde o trabalho é precarizado também, onde as violências chegam de maneiras distintas a outros territórios, né? E a violência vem de terceiros, vem do crime organizado, mas vem também do Estado, né? Então, aí eu entendi que essa trilogia, que essa história sobre a Terra, não é mais uma história de amor, porque eu acho que amor é uma escolha mesmo. Essa história é uma história de vida, é um vínculo, um elo vital que não pode ser quebrado, que não pode ser rompido. Nós precisamos de um chão para caminhar, para pisar,
de uma rua para atravessar, né, de uma casa para habitar. E como isso é negado a muitas pessoas ainda. E é um direito hoje, constitucional, né? E que não somos todos nós que temos acesso a ele. Exatamente. Incrível. Falando da trilogia, quando você lançou Torto Arado, eu vi uma entrevista sua na época do lançamento no Roda Viva, e você dizia que você ia ver o que você ia continuar escrevendo, o que você estava pensando. Minha pergunta é, quando Torto Arado se tornou o primeiro livro de uma trilogia? Já na escrita de Torto Arado. Mas uma coisa é planejar, outra coisa é executar, né? Então, antes da publicação do livro no Brasil, o livro foi publicado em Portugal, aí eu escrevi para o editor, né? Naquele momento ainda não havia editora, e eu mandei um exemplar do livro, da cópia da edição portuguesa, e escrevi um e-mail para ele dizendo que esse era o começo de um projeto maior, né? Que eu viria mais tarde a chamar de Trilogia da Terra, mas eu já tinha o esboço do segundo livro. Eu demorei 4 anos entre a publicação de Torto Arado e a publicação de Salvar o Fogo, então a história já estava desenhada, e eu sabia como terminaria também, né? Mas uma coisa é planejar, outra coisa é executar. Então, fazer promessas que não podem ser cumpridas, isso aí virou um silêncio. Depois, quando eu lancei Salvar o Fogo e Coração Sem Medo já estava avançado, né, na escrita, aí quando lançou Salvar o Fogo é que resolvemos anunciar que era a segunda parte, que viria um terceiro livro. Quando eu comecei Torto Arado, isso não passava por minha cabeça, mas durante a escrita, eu acho que o vínculo foi tão forte com a história. A história também me encheu de perguntas que eu não podia responder, e que a ficção não responde, mas eu acho que ela nos ajuda a refletir, a pensar sobre tudo isso. Escrever não é só um ato de criação, como eu poderia dizer, de criação sem propósito. É criação, mas é também um espaço de reflexão, porque criar demanda essa reflexão. E a criação não acontece do dia para a noite, é algo que demanda tempo. Você não escreve em uma semana, um mês. São muitos meses, às vezes anos escrevendo. E isso demanda um certo tempo que é tão caro para a gente hoje, né? Eu acho que é a coisa mais... É o capital, vamos dizer assim, já que estamos nesse modelo, nesse sistema, é o capital mais importante do nosso tempo. É a nossa maior moeda. É o tempo, né? Então, e aí, no mundo de tanto imediatismo, poder sentar e escrever para refletir, sem pressa, sem julgamentos, né? Seguindo apenas o fluxo da história, é um privilégio, né? Então, da mesma maneira que ler é um privilégio, né? Ter o acesso à leitura, exatamente. Livros, a cultura. Num tempo que a narrativa, vivemos uma crise da narrativa, né? Essa fragmentação da informação, da história, uma informação sem fim, uma espiral de informação sem fim, que não tem uma utilidade, que nos tira a capacidade de pensar, de refletir, de criar conhecimento, né, de se fixar algo de uma maneira mais detida. Aí eu acho que escrever e ler vai na contramão de tudo isso, porque a leitura também não se resolve num dia. É algo que demanda horas, tempo, né, e esse tempo é necessário para a gente... Essa dedicação. E afastar-se do INCRA foi essencial para você poder continuar escrevendo. Eu achei que seria, mas não foi. Porque quando eu estava lá, o que acontecia? Eu trabalhava 40 horas por semana, pela manhã e pela tarde, e eu tinha as noites livres, e eu podia fazer o que eu quisesse às noites, e eu resolvi dedicar à literatura, à escrita, à leitura. E era muito... Escrever demanda uma rotina, né?
E você é disciplinado escrevendo? Tem que ser, porque eu acho que senão se perde a história. Então, eu escrevia todas as noites, final de semana, feriado. Isso, enfim, não encarava como um trabalho. Era um momento de prazer também, né? Que eu estava ali criando, mas estava gozando dessa experiência também. E depois... Aí veio, quando eu me afastei do INCRA, é porque o livro estava saindo em vários lugares, eu recebia convites e não podia ir. Eu disse, olha, se eu tenho o direito de me afastar sem remuneração, então eu vou me afastar para viver essa experiência. Eu disse, eu vou viver 3 anos para ver o que é que acontece. E achei que teria mais tempo para escrever e tal, mas não foi bem assim. Agora, o processo ficou mais complexo, porque não basta escrever e deixar o livro caminhar só. Você tem que levá-lo pela mão. A gente tem que rodar, percorrer, encontrar leitores. E não é sacrifício para mim, porque eu acho que em momentos como este eu aprendo muito também. É uma troca, né? Uma interlocução. Os leitores falam de suas experiências, trazem perguntas interessantes, e tudo isso alimenta a vida, né? E a criação depende disso, depende da vida, depende dessa troca, dessa conversa. E nessa sua criação, você tem reiterado que são 3 obras de ficção. Sim. Mas a verossimilhança na nossa vida é imensa. São obras de ficção, mas totalmente verossimilhantes, tanto que esse encontro chama As Realidades e o Encantamento da trilogia da Terra. E queria passar um pouquinho agora para o encantamento. Sim. E daí falar de 2 personagens não humanos do livro, dos 3 livros, que também, para mim, é a ligação dos 3, que um é a terra e o outro é a água, porque é o rio Paraguaçu. Sim. Que nasce no interior da Bahia e deságua na Baía de Todos os Santos. Então, é um rio 100% baiano. E ele atravessa os 3 livros. E tanto a terra quanto a água, elas são elementos que, ora, geram vida, ora, geram morte. Uhum. E o encantamento sai dessa relação entre eles, entre água e terra. Eu acho que é uma visão bem... vamos dizer, holística do espaço e do tempo, né? O encantamento vem de tudo, sobretudo das personagens, né? E é um encantamento que não é exótico, não é algo criado apenas. É a ficção simulando, emulando a vida, né? Real, é essa coisa da mitologia brasileira, que é o nosso folclore. Sim, exatamente. Que é uma maneira de ver e experimentar o mundo muito particular, muito própria. Eu tive o privilégio de, nos anos da graduação, eu fiz geografia, mas eu estudei também antropologia. E eu acho que a antropologia me colocou em contato com experiências diversas e me fez com que eu me sentisse pequenininho, né? Pequenininho em que sentido? É que o mundo é tão vasto, as experiências são tão vastas, há tantas maneiras de se compreender a vida, o mundo, né? A nossa é apenas mais uma, mas a gente tem uma grande convicção de que é a verdadeira, que é única, que ela não pode ser substituída. Mas a verdade é que há muitas experiências, né? E o que eu tento levar para essa história, para Torto Arado, Salvar o Fogo e o romance seguinte, são experiências que eu tive conhecimento, que eu pude estar em contato com essas pessoas. E mesmo que não fosse minha crença, mesmo que não fosse a minha convicção, ela é digna de ser contada, né? Ela revela muitas coisas, inclusive nos coloca no nosso lugar assim de humildade, de entender que a ciência não pode tudo, que nós não sabemos tudo, de que há outras maneiras de se relacionar com a vida, com o mundo. Então,
eu acho que o encantamento surge de tudo isso. E é um sincretismo religioso muito grande, né, entre as místicas, porque se a gente pensar que toda religião é mitologia, todas elas estão Exatamente, interligadas. estão interligadas. E no caso do Jaré, que é o que parece com mais força em Torto Arado, essa crença, ela só existe na Chapada Diamantina. E ela ela tem essa raiz brasileira, né? Porque o Brasil é esse país que nasce desse encontro, dessa violência, desse encontro, às vezes de um encontro violento, mas que abre oportunidades, possibilidades, perspectivas. E o Jaré é uma mistura de religião de matriz africana, catolicismo rural, sim, e também crenças xamânicas. Sim, então, indígenas. É uma crença que está centrada na saúde do corpo. E o corpo, para essa ontologia, ele é corpo e ele é espírito também. Então, não adianta curar uma coisa, curar o corpo, se não pode curar o espírito. Deve curar tudo, né? Por isso que tem rezas, tem velas, tem cantos, mas também tem os elementos, né, da natureza que salvam. Exatamente. Né? Eles sabem usar os elementos da natureza, as ervas, a terra, os banhos. Exatamente, que é algo que a gente vai ver reproduzido no Brasil de norte a sul, né? Com outros nomes, essas, sim, crenças. Então, em Torto Arado, ela aparece dessa forma. Muito mais fácil. Às vezes, eu vejo que algumas pessoas erroneamente tentam classificar como realismo mágico. Nunca foi minha intenção tratar isso de uma maneira exótica ou mesmo folclórica. Eu queria era simplesmente conduzir o leitor, convidar o leitor para conhecer algo diferente, algo novo, uma perspectiva nova. E são aquelas, né, coisas, eu acho assim, todos nós temos aquela receitinha de família para tirar dor de garganta, dor de dente, para curar alguma coisa, e daquelas ervas que tem em casa, que acham fáceis. Isso é do brasileiro. Não tem nada de realismo fantástico. Muita gente chama de superstição. Mas para muitos isso é um saber, né? É uma espécie de saber. Que, muitas vezes, a ciência corrobora até, quando se dedica a estudar tudo aquilo, né? Eu tenho uma curiosidade grande pela vida das outras pessoas, pela vida daqueles que são diferentes, que a princípio parecem diferentes. Eu acho que eu vou até ser seduzido para conhecê-las, para depois voltar com a resposta de que somos mais semelhantes do que pensamos. Nas últimas semanas, eu estive com a Hannah Limuja, que é uma antropóloga aqui de São Paulo, mas ela dá aula lá em Roraima, e ela estudou os Yanomamis, né? Ela escreveu um livro que se chama O Desejo dos Outros, que é a tese dela simplificada, transformada em livro. E ela conta 20 anos de pesquisa com os Yanomami, ela conta coisas assim fabulosas sobre a sofisticação daquela sociedade, né? Daquela sociedade que vive lá no Alto Amazonas, na Amazônia, na floresta. E esse livro é dedicado, por exemplo, aos sonhos dos Yanomami. Siddhartha Ribeiro também fala um pouco disso. Fala, e o Krenak. Sim. E o sonho dos Yanomami, o que é que o sonho dos Yanomami nos diz? Assim, para nós, a gente sonhamos, né? E às vezes nem lembramos do sonho, porque quando a gente acorda, a gente já pega o celular, e aquilo interrompe um fluxo que pode nos fazer lembrar dos sonhos. E os sonhos às vezes trazem mensagens. Para nós, são pontos de reflexão para quem faz terapia, né? Inclusive revela algumas coisas. O próprio Freud dizia isso. Mas para o Yanomami, por exemplo, o sonho é a metade da vida. É a outra metade do que eles creem ser realidade. Então, se eles sonham com a cobra ou com o facão, eles sabem que naquele dia não devem
sair para caçar, porque pode acontecer alguma coisa. Eles contam os sonhos de manhã para que aquilo sirva de alerta para as pessoas que dormem próximas na comunidade. O sonho tem um significado importante para a vida deles. E aí a gente se pergunta, quem está certo e quem está errado? O sonho é uma ficção, é uma fantasia ou não? A ideia não é essa, né? O sonho é o que é para as pessoas de diferentes ontologias, de diferentes origens. E eu acho que escrever sobre isso é uma maneira de convidar os leitores para refletir sobre isso também. Até porque, para a gente escapar um pouco disso do que é certo, o que é errado. O que é certo, o que é errado? Exatamente. Que é um mundo tão binário, né? Sim. O cristianismo, acho que introduziu isso, e hoje mais do que nunca, porque nas redes sociais esses polos já não se comunicam, né? Eu pertenço a tal coisa, eu sou tal coisa. E essa falta de comunicação, essa falta de compreensão, esse excesso de julgamento, né, tem perdido uma perspectiva importante sobre a humanidade. É que nós estamos ainda em construção, que estamos nos formando, de que errar continua sendo humano. E as pessoas parece que esqueceram isso, do dia para a noite. E eu acho nisso que a literatura pode nos ajudar, ela pode contribuir, porque ela nos convida a pensar sobre isso. Né? A sua literatura tem isso, formação de leitores críticos, conscientes de si próprios, do país, isso é uma coisa que está acontecendo. E que possam formar-se por si só também. Tendo contato com essas coisas, o livro não traz respostas, mas a partir disso eles vão procurar, vão pesquisar, vão ler, vão fazer interlocução com outras obras, né? E isso é importante. Se despertar a curiosidade, se deixar mais perguntas do que resposta, eu acho que já cumpriu o que precisava ser cumprido. Fazendo relação com outras obras, nesse sentido, você estava falando, eu lembrei do livro do Krenak, A Vida Não É Útil, que tem uma passagem que chama Sonhos para Adiar o Fim do Mundo. Mas não é sonhar como eu vou adiar o fim. Não, prestar atenção nos seus sonhos, que eles podem ter a resposta para adiar o fim do mundo. E ele fala desse hábito também entre os Krenak, os indígenas Krenak, de contar os sonhos, de reunir todo o aldeamento para contar o que sonhou aquela noite, para poder tentar achar soluções. Isso o Siddhartha conta. O Siddhartha conta. Em O Oráculo da Noite, ele faz uma cronologia abrangente sobre a história dos sonhos, desde o primórdio, passando pelo Império Romano, pela Grécia Antiga, até chegar nos nossos dias. E todos os seres humanos se comunicaram com essa linguagem poderosa dos sonhos, né? E hoje a gente já não considera mais isso, enquanto outros povos mantêm tudo isso. O Siddhartha volta até um pouco que ele fala que os desenhos rupestres, que hoje a gente acredita que eram desenhos do representativo do cotidiano deles, não, de que era a representação dos sonhos, é como se fosse um alerta. Sim, então, eram criações também, a partir dos né? sonhos. Porque contavam histórias míticas registradas ali. Esses contadores de histórias maravilhosos que temos, né? Desde os primórdios. Desde os primórdios. O ser humano conta história desde que... Dizem, inclusive, que ele criou a linguagem para poder contar melhor a história, né? Porque antes... exatamente. Porque antes eram gemidos, ruídos, sons, e a gente foi aprimorando esses ruídos, esses sons, que se transformaram em linguagem para a gente contar melhores histórias. Né? Falando em linguagem e histórias, quero voltar um pouquinho para a narrativa dos livros, porque... Nos 3 livros, nós temos polifonia. Polifonia são múltiplas vozes narrativas. Nós temos mais de um narrador que se intercalam em primeira e terceira pessoa. Nos 3, nós temos isso, até em Coração Sem Medo, que é o último. É uma inversão, porque os outros começam em primeira pessoa e ele faz o inverso, ele começa em terceira e depois vem. Por falar nisso, Cainho é muito... Itamar Vieira Júnior. De mim, né?
Quando alguém me perguntou esses dias, um dia você vai escrever sua biografia? Eu disse, não precisa, porque todos os personagens têm um pouco de mim. Então, eu já estou escrevendo a biografia. Cada personagem vai Eu encontrar... acho até que Moisés, na parte que ele de salvar o fogo, né, aquela coisa de estar sempre com um livro, até eu falei assim, acho que isso aqui deve ser meio Itamar Vieira Júnior, na adolescência. Eu acho que a gente fica procurando os escritores no meio dos personagens, sempre. Mas o que eu posso dizer é que todos têm, até na Rita... na Belonísia, no Zeca Chapéu Grande, na Luzia, vai ter um pouco de mim. Vai ter um pouco. Mas, assim, falando ainda da narrativa, dessa polifonia, e essa troca de narradores é impressionante. Vou falar específico uma coisa que me chamou muito a atenção de Salvar o Fogo, porque nós temos um narrador, Moisés, e depois a gente troca para uma narradora, Luzia. E a troca é nítida pelo trabalho que você faz de mudança do léxico. Você muda a sintaxe, porque o Moisés é estudado, a Luzia é analfabeta. Sim. Então, como foi esse seu processo dessa troca de vozes narrativas? Todas elas? Esse é um desafio. Eu acho que isso aí cerca os escritores, né? Porque é um escritor. E como se desdobrar em muitos personagens, né? Pessoa criou heterônimos para poder escrever diferente, né? Trazer observações diferentes, criações diferentes. Mas nem todo mundo nasce pessoa. Então, a gente precisa entender, conhecer o processo. Teve uma vez que eu li uma entrevista da Bernardinha Evaristo. Ela já tem muitos livros publicados no Brasil. E os livros dela são interessantíssimos. É uma escritora... O nome Evaristo, inclusive, tem uma relação com o Brasil. Porque o bisavô dela foi um homem escravizado que retornou para a África. E... ela depois nasce no Reino Unido, porque o pai migra. Ele voltou porque quis. Ninguém sabe muito bem a história, mas ele conseguiu retornar, o que já é uma grande coisa. Mas ela é do teatro, então ela estudou dramaturgia, ela é atriz de formação, ela escreve peças de teatro. E de uns 30 anos para cá se dedicou ao romance, escreve romance. E ela tem um livro que eu acho fabuloso, se chama Garota, Mulher, Outras, que tem 11 narradoras. 11 narradoras. Todas mulheres, uma é não binária. E na que é não binária, a linguagem é neutra. Olha que coisa interessante, né? A linguagem neutra. Imagine, escrever em linguagem neutra, né? De que maneira? Se não é algo que está dado, né? Enfim, ela precisou criar. E perguntaram a ela como ela conseguiu fazer isso. Ela fez uma analogia com o palco. Ela fez, eu sou atriz de formação, então, quando eu vou escrever sobre uma personagem, eu interpreto aquela vida. Eu subo no palco e interpreto aquela vida. E eu acho que o papel do escritor, ela falou como escritora, e eu acho que eu reproduzo isso para todos os escritores. Interpretamos vidas, né? Então, não tem um palco na nossa casa. A gente não faz isso ela falou de uma maneira metafórica. O palco é a página em branco. Ali você precisa convencer o seu leitor de que é a personagem que está falando. Você vai interpretar aquela vida, né? E eu entendi, por exemplo, que o Moisés ele se fixa na leitura. Então, ele podia narrar de uma maneira. A Luzia já era diferente, inclusive a compreensão do tempo dela. É uma parte do livro que tem mais musicalidade, tem uma certa harmonia, que eu via muito nos falares das pessoas no campo, né? Eu passava horas, às vezes, conversando, gravando, para poder transcrever, num tempo que não existia software para fazer isso. Hoje você joga e ele faz tudo, né? Mas a gente precisava, levava o gravador de mão e trazia, e ficava ali com o fone de ouvido, escutando e transcrevendo. E nessa transcrição eu via que aquelas histórias não eram contadas de qualquer jeito. Elas tinham ritmo, tinham música. E aí eu acho que quando eu escrevo
através dessas personagens, eu tento reproduzir de alguma maneira essa estética, esse falar, que não é bem o falar do campo, mas é algo que é convertido para uma linguagem literária e que ainda assim faça a gente lembrar dessas pessoas, dessas personagens, né? Enfim, eu fui compreendendo isso e precisei estabelecer limites. E bom, eu acho que fica mais claro. Quando a gente está escrevendo, não fica claro. A gente faz um esforço, mas não está dado. Quem dá o veredito é o leitor. E eu consigo compreender, de fato, quando os tradutores começam a traduzir. E aí eles trazem suas dúvidas. Aí eu consigo entender que tem a diferença na dicção das personagens. Já em Torto Arado, já acontecia isso. A diferença da linguagem da Bibiana, que depois se torna professora, e da Belonísia, tem uma diferença entre elas. Mas eu só tive a convicção quando os tradutores trouxeram suas dúvidas, pediam para falar da linguagem, né? Traziam um vocabulário muito particular, muito específico. Aí eu consegui compreender a diferença. Porque o escritor, às vezes, não está muito distante do que ele escreveu, então ele não consegue interpretar. E que lindo isso, porque você traz uma língua que não é necessariamente a língua portuguesa, é a língua brasileira. Sim. Né? É o vocabulário do Brasil. Do Brasil, que não é um único também, né? Dependendo de onde se fale, ele é diferente. E aí eu acho que está a beleza, a diversidade dessa língua, né? E por que a escolha no Coração Sem Medo de ser a maior parte do livro em terceira pessoa? Em terceira pessoa, porque talvez tenha sido o livro mais difícil de escrever. Por ele se aproximar da nossa vida, do nosso tempo, por contar de uma maneira muito detida a história de uma perda. E eu não podia simplesmente... Eu precisava assumir, né? Aí o personagem é o narrador que conta a história. Eu precisava assumir essa pele de narrador, que é um narrador onisciente, que pode fazer esse movimento de dentro para fora da personagem. Até porque a mãe não conseguiria contar. Não, porque é uma história brutal. Seria caótico se eu tentasse fazer dessa maneira. Que a Rita contasse essa história por ela mesma. Nós, né, os leitores, vamos encontrar ela num momento crucial de sua vida, num momento de caos, que é quando um filho desaparece. E aí eu só conseguiria atravessar essa história se fosse a maior parte em terceira pessoa. Tem uma parte da história, tem dois momentos que a narrativa é em primeira pessoa, que são personagens que a gente não conhece e que estão contando sua história, uma história semelhante à da Rita, que é uma história vivida por muitas mães, né, nas periferias da cidade. E na última parte tem alguns capítulos, se eu não me engano, 6 ou 7, que são narrados em segunda pessoa. Aí eu não vou dizer quem é o personagem, que o personagem ele imagina essa história, ele cria essa história. Contando para alguém a história e ele está contando justamente para o protagonista deste momento da interlocução, ou seja, ele narra em segunda pessoa, é você. Ele está se dirigindo ao personagem, mesmo o personagem não escuta ele, mas ele está se dirigindo. Gente, mas assim, leiam, leiam e chorem. E sintam esperança também. E sintam esperança, porque precisamos disso. Nós precisamos ter esperança. Eu comecei falando da música do Philip Long, que já quis fugir para o mato, mesmo morando em Araras. Você é soteropolitano, nasceu, foi criado em Salvador, foi para o campo a trabalho, hoje você reside no Rio de Janeiro. Você quer fugir para o mato? Eu penso nisso sempre, todos os dias. Qual mato? Mas é para a roça mesmo, ir para a roça. Mas eu acho que tem uma visão romântica, né, do campo. Eu acho que também tem essa coisa da idade, né, do ruído das cidades, ficar estressante, de caminhar num lugar que a gente sente insegurança. Eu acho que
pode existir uma outra maneira de viver. E aí, de vez em quando, eu penso nisso. Mas eu já morei em São Luís do Maranhão, morei em Recife 3 anos, morei em São Luís 3 anos. Eu sou um pouco nômade. Sim, mas são grandes cidades, são grandes capitais. São grandes capitais. Nunca morei no campo mesmo, mas acho que à medida que o tempo vai passando, esse desejo virou um projeto, quem sabe, no futuro. É aquela coisa, quero morar no mato, quero morar na roça, mas com conforto, porque eu não tenho mais idade para isso. Também, mas se precisar pegar na enxada, eu pego também. Sim, não sim. Tenho... Mas isso não é desconfortável, às vezes é uma opção de vida. Mas eu acho que para aqueles que, enfim, não estão trabalhando no seu lugar e que precisam carregar uma enxada... e fazer aquilo para sobreviver, pode não ser, né? Pode não ser. A Luzia, em Salvar o Fogo, ela não tem vontade nenhuma de ser agricultora. Só quando ela quer a terra dela. E ela vai descobrindo essa vontade com o tempo. O sonho dela é ir para a cidade, porque ela acha que na cidade ela não vai precisar ficar debaixo do sol, roçando, trabalhando, numa terra que não é dela. Mas aí, a certa altura da história, ela descobre que aquilo é a única coisa que ela tem, e ela vai precisar encontrar essa vontade, né? Esse desejo. E linda a sincronia histórica do manto tupinambá, que finalmente foi devolvido agora ao Brasil. Maravilhoso, maravilhoso. E eu acho que a história dela com o manto, mais do que... pensando aí na repatriação, que no caso não é este da história, ela refaz o manto, como a Glicéria refez o manto. Mas eu acho que mais importante que a peça é o ato de fazer, de costurar. Porque quando a pessoa está fazendo isso, ela está se vestindo de história, né? Enfim, está criando uma conexão profunda com suas origens. A ideia é esta. Tenho 2 perguntas aqui, ambas são da Jéssica Milato. É isso? Quando começou a escrever, se imaginou ganhando o maior prêmio da literatura nacional e também internacional, né, gente? Ele tem uns prêmios aí, ele é o vencedor do Prêmio Leia, um importantíssimo prêmio português com Torturado, que é o que possibilitou, inclusive, a estreia do livro. Você se imaginou ganhando o maior prêmio? Não, nunca me imaginei. Nunca pensou? Mas você pensava em viver de literatura? Também não. Eu sabia que eu continuaria escrevendo, porque é uma coisa que eu faço desde a infância. Mas eu sempre encarei como hobby. É tanto que eu segui um outro caminho. Eu me formei em geografia, eu quis ser professor. Depois fui trabalhar no campo como analista. Continuei estudando, eu fiz mestrado, fiz doutorado. E você fez doutorado, e a literatura, ela foi ocupando... Exatamente, ela foi ocupando ali os vazios, né? E depois virou isso, mas não foi planejado. Talvez se eu planejasse, não acontecesse. Talvez. E às vezes, se você sonhasse com isso, poderia ser que se concretizasse. Pois é. Ou você sonhou e só não lembra? Não, acho que não sonhei, não. Mas meus sonhos eram bem interessantes, assim. Tinha uma pegada de história, com começo, meio e fim. Às vezes eu acordava antes do fim, mas ficava com gostinho do fim. Tem mais uma pergunta aqui da Jéssica. Você escreve sobre personagens que lutam para não serem esquecidos. Como escritor, existe algo em você que gostaria que sobrevivesse à sua própria obra? Não, se os personagens seguirem seu caminho, eu já estou satisfeito, feliz. O que é que eu posso... Acho que a minha contribuição está aqui. São seus livros. Estão nas coisas inconfessáveis, talvez, né? Que a gente não deva falar. O Torturado, desde o seu lançamento, ele já é considerado um clássico. E um clássico é um livro porque ele é atemporal. É considerado que ele pode ser lido em qualquer lugar, como está sendo, em qualquer época, e ele vai tocar pessoas, as pessoas vão entendê-lo em qualquer lugar. Eu acho que isso já é um legado que vai sobreviver a você. Espero que os leitores considerem suficiente. Mas eu tenho muitos projetos, então espero viver, ter saúde para colocar todos de pé. Histórias não faltam. Já tem, depois da trilogia da Terra, um novo projeto? Tem um novo projeto. E poesia? Poesia,
eu já escrevi poesia, ultimamente não tenho escrito mais. Não sei, a gente não pode ser bom em tudo, né? Será? Quem sabe um dia. Não pode ser. Eu prefiro não mostrar minhas poesias, mas eu sou um grande leitor de poesia, para mim é uma grande fonte de inspiração. Eu acho, para mim, a poesia é o gênero mais... Não, eu não gostaria de estabelecer uma hierarquia, mas eu acho que um dos gêneros é o gênero mais nobre da literatura. Eu acho que é o primeiro, né? Porque eu acho que a poesia muitos consideram o esqueleto, mas para mim é a alma, né? É a alma da literatura. Você precisa ter uma engenhosidade de pensamento, um depuramento da linguagem, de retirar todos os artifícios, para que as palavras falem por si. Isso não é para qualquer um, né? Realmente é algo que demanda muito estudo e muita segurança. Eu vou contar uma coisa a meu respeito. Eu aprendi a ler de maneira autodidata aos 5 anos. Ninguém sabe explicar muito bem como isso aconteceu. E eu comecei lendo poesia. E já foi direto um Manuel Bandeira, O Bicho, já de cara, uma poesia assim complexa e que acho que me fez até ganhar uma noção de vida diferente. E a poesia vive em mim desde então e me transformou em leitora de grandes obras e por aí vai. Tem mais 2 perguntas, uma da Kátia. Você teve uma vida intensa fora da literatura. Quando você sentiu que era realmente um escritor? Olha, parece engraçado. Eu não achava a minha vida intensa. Nunca foi. Acho que ficou mais intensa depois dos livros. Pelo contrário, eu não escrevo sobre mim. Eu brinco que tem um pouco de mim em cada personagem, mas eu acredito na ficção. Eu quero que essas histórias sejam ficcionais, que elas tragam personagens, mundos, né, novos. E aí me tira desse lugar, dessa vida simples, né, dessa vida mediana, vamos dizer assim, para viver outras histórias, outras experiências. Eu acho que essa é a parte mais bonita da escrita, da ficção. Mas eu nunca quis assumir essa como eu posso chamar? Eu nunca me considerei escritor. Não fiz disso algo a ser perseguido. Eu tinha até vergonha de falar que escrevia. E meus primeiros livros, que não foi Torto Arado, eu publiquei 2 livros de contos antes, eles foram publicados porque ganharam prêmios literários regionais, pequenos, e o prêmio era publicação. E eu só mandei porque concorria com pseudônimo. Aí eu disse, vão ler, não vão gostar, não vão... Nem vão saber que fui eu que escrevi. Qual era seu pseudônimo? Teve vários. Eu acho, o primeiro livro, se eu não me engano, eu escolhi K. Era K, só isso. K é um personagem do Kafka. E Torto Arado foi da mesma maneira. Eu mandei para um prêmio, que é o Prêmio Leia, e a gente escolhe um pseudônimo. E o pseudônimo era Terra. Então... enfim, aí eu dizia, se não gostar, vai ler, não sabe quem escreveu. Não vou passar vergonha. Tirou da reta. Foi. E eu não falava que era escritor, eu não tinha, enfim, tinha um certo pudor, parece que esse lugar não era para mim. Fazem a gente acreditar nisso, né? Que, enfim, são os eleitos, sacralizam muito, né, a escrita, a literatura, parece que não é algo para todos, né? Parece que só é arte o que está dentro de um museu. Exatamente. E aí eu comecei a ler matérias, entrevistas comigo, né, que faziam, e aí falavam assim, o escritor. Eu disse, nossa, se eles estão dizendo que eu sou,
Devo ser. Porque eu vou resistir, né? Vou dizer que eu não sou. E você é bastante atuante nas redes, né? Você acompanha realmente tudo que escrevem sobre você? Eu tento, mas não dá. Cada dia Tá né, demais agora. tem menos tempo para isso. Conversando com os meus alunos hoje, fazendo eles entenderem, né? Quem era Itamar Vieira Júnior, um deles falou assim para mim: nossa, Fá, ele é o mais hypado brasileiro hoje. Eu falei, Gustavo, é o mais hypado brasileiro. Sabe que os hoje. escritores antes, né, das redes sociais, eles tinham alguns, né? Eles mantinham correspondência com seus leitores, assim. Claro, alguns, como Jorge Amado, precisava de uma secretária para fazer isso, né? Mas eles mantinham esse é uma maneira de, enfim, de devolver. Eu acho que as redes sociais, nesse sentido, facilitou um pouco o processo, né? Nós estivemos... O leitor gosta de ser notado. Sim, muito. E não é ser notado por ser notado. O leitor é uma parte importante desse processo. O leitor gosta de se reconhecer na obra. Exatamente. E ele às vezes nem sabe do que ele é capaz, o leitor, porque ele tem essa capacidade de interpretar a história. E essa interpretação, muitas vezes, que ele traz para a gente, ilumina o que foi escrito. Porque o escritor não tem essa distância, a distância que precisa para poder interpretar. Então, eu acho que é uma coisa vai alimentando a outra. Eu tenho mais 3 perguntas aqui para a gente encerrar, infelizmente. Uma não tem nome. Torturado foi adaptado para o teatro musical. Queria entender o porquê a escolha dessa mídia para uma primeira adaptação da obra. Foi sua escolha? Não, o escritor só escreve. Aí depois vem os interessados para, né, querem transformar. A primeira pessoa que veio, que tinha lido o livro e que demonstrou interesse foi o Heitor Dália. Logo que o livro saiu. E aí a produtora dele, a Paranoide, comprou os direitos para poder adaptar para o audiovisual. Ia ser filme, depois série, agora está tudo parado. Depois vieram os interessados no teatro. Chegou a produtora Maré Produções, que é a que fez o musical, que está em cartaz. E eles chegaram primeiro, enfim, seguraram ali, depois demorou algum tempo para colocar de pé. E teve também uma grande dramaturga brasileira, a Cristiane Jataí, que é muito conhecida fora do Brasil. Ela montou um espetáculo no exterior e passou por 17 países. Então, eu só tenho que aprovar. Eu não participo de nada. Chega alguém dizendo assim, eu quero... roteiro. Eu quero adaptar. Se for interessante, eu acho que essas linguagens terminam atraindo leitores, né, para conhecer o livro. O Rubel também me procurou. Ele fez uma música. Foi antes até dos espetáculos teatrais. E me mandou e perguntou se ele podia levar para o álbum dele. E eu gostei. E eu disse, pode, né? E aí Procurem virou uma Torturado, canção. Bibiana e Belonísia, do Rubel. Maravilhoso. São partes de Torturado que ele está... E agora teve um convite, né? E terminou... terminou se concretizando, que vai virar carnaval no Rio. A Vila Isabel, o tema, né, da Vila Isabel é Torturado. Nossa, que coisa maravilhosa. E aí até me disseram assim, a glória do escritor é ir para o carnaval. Não precisa nem mais escrever, né? Ninguém vai te esquecer. Que coisa maravilhosa. Um reconhecimento em vida merecido. E eu acho que tem tudo a ver essa história com o carnaval, porque a gente pensa no carnaval pelo lado hedonista, né? Mas muitas vezes a gente esquece que aquele é um ambiente de celebrar nossa história, nossas experiências, né? Tem gente que
batalha o ano todo para viver aqueles dias de esperança. Eu tenho essa impressão. E eu acho que tem tudo a ver. Vamos ver como vai ficar. Eu vou assistir. Eu tenho aqui uma pergunta de Kim. Qual a sua relação com Jaré? Você tem alguma conexão com a espiritualidade afro-indígena brasileira para além dos seus trabalhos? Eu não tenho, mas eu tenho um profundo interesse e um profundo respeito, porque afinal essa é a minha origem, é a nossa história. Tem um grande pensador caribenho que se chama Malcolm Ferdinand. Ele escreveu, tem um livro dele publicado aqui que se chama Ecologia Decolonial. E ele faz um estudo interessante da colonização, né? E uma das coisas que ele aponta que a colonização fez, essa maneira de habitar o mundo que ainda permanece entre nós, né? Que foi reduzindo tudo a riqueza, a matéria. Então, o rio que era aparente passou a ser recurso hídrico. A montanha que era um deus passou a ser um monte a ser destruído em busca de diamante e ouro. E ele diz que a colonização nos desconectou do sagrado, né? Então, a terra era Pachamama, era uma deusa viva. E isso foi mudando, né, ao longo do tempo. Eu acho que voltar as histórias para essas experiências, me voltar para essas experiências, é, de alguma maneira, tentar entender o que ficou para trás. Me reconectar com essa experiência que foi perdida em algum momento para muitas pessoas, né? Para mim, inclusive. Gostaria muito de dizer, não, eu professo esta fé, faz parte da minha vida. Não, esse elo foi perdido, mas eu tenho um profundo interesse. Que linda essa busca. Né? Tamara, eu tenho aqui mais uma pergunta, e daí depois não é uma pergunta, é um agradecimento que eu vou usar para encerrar. Tá? A pergunta é do Felipe Costa, interessante. Se a trilogia da Terra tivesse uma trilha sonora, que música não poderia faltar? Que música não poderia faltar? Tem uma música que eu acho que é uma composição do Milton e do Chico Buarque, que se chama Levantados do Chão. Depois vocês procurem, porque eu escrevo, não canto. Para não passar vergonha. Levantados do Chão, do Milton e do Chico. Milton Nascimento e Chico Buarque. Então, Milton e Chico seria a sua trilha sonora. Dessa história em particular, eu acho. E do Itamar? A da minha vida? Eu não sei. Um samba de roda da Bahia, talvez. Conte um pouco a minha história. Gente, estamos acabando. Eu tenho aqui a última mensagem do Tobias, que é uma coisa linda de viver. Em Araras, estamos nas audiências públicas para a revisão do plano diretor. Sua obra contribui para enxergar o futuro. Viver de morada é forte demais. Muito obrigada. Oralidade é a base de tudo. Mais uma vez agradecer, Poliana, agradecer Itamar Vieira Júnior e a presença de todos, que haverá agora os autógrafos, né? Isso. Obrigada, Fabiana. Obrigada, Itamar. Obrigada a todas as pessoas que estiveram aqui com a gente. A gente vai agora lá para o hall. O Itamar vai tirar fotos, fazer os autógrafos, tá bom? Então, desejo aí uma boa continuação de noite para a gente. E obrigada mais uma vez.